Oi! Oi! E aí, crianças, tudo bem? A gente tá com muita saudade de vocês e hoje a gente vai cantar duas músicas que falam sobre o amor de Deus. Uma dessas músicas vocês já conhecem e gostam bastante, e a outra música é um pouco nova, talvez vocês conheçam, talvez não. Mas as duas músicas são muito legais e eu espero que vocês cantem junto com a gente, comigo e com o Davi aqui, e se divirtam bastante e louvem a Deus. Lembrando que o amor dele é pra sempre e é por isso que a gente pode cantar.
E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de quando Jesus curou um homem no tanque de Betesda, no sábado. Então, peguem suas Bíblias, abram em João 5 e vamos ler juntos os versículos 1 a 15. Vamos lá? Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém, para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou: "Você gostaria de ser curado?" "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca." "O homem que me curou me disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas?" O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Antes de seguirmos a leitura, vamos dar uma pausa para revisar o que estava acontecendo para entender bem o texto, tá bom? Esse homem, que era provavelmente um paralítico, estava doente há 38 anos. Imagina quanto tempo é isso para não conseguir se mexer como uma pessoa normal. E além disso, ele estava sozinho, ele não tinha ninguém para ajudar ele. Nem ele falou que não tinha ninguém para colocar ele na água. Imagina que triste era a situação desse cara. E ele nem conhecia Jesus. Eu não sabia quem Jesus era, mas Jesus conhecia ele. Jesus sabia em que situação ele se encontrava. Porque Jesus conhece todas as pessoas. Mesmo que as pessoas não conheçam ele, Jesus quer curar todo mundo. Não só da parte física, não é só de doenças que Jesus quer curar, mas principalmente, o mais importante, é a parte espiritual. Jesus quer que todo mundo seja curado do pecado e tenha a vida que ele pode oferecer. Outra coisa interessante de se notar é a reação dos líderes judeus. Vejam que milagre incrível que Jesus fez. Curou esse homem que tinha sido paralítico há 38 anos, de forma que ele agora podia andar normalmente, viver uma vida normal. Os líderes judeus, em vez de se alegrarem com esse homem, por causa que agora ele estava curado, estavam criticando, falando que estava desobedecendo a lei dos judeus, que é a lei que Deus deu para eles. E por que ele está desobedecendo a lei de Deus? Por carregar essa maca, que é o que eles falaram. Porque a lei proibia os judeus de trabalharem no sábado, por causa que esse era para ser um dia de descanso, para eles poderem adorar a Deus. E esses líderes judeus estavam falando que por carregar a maca, esse homem estava trabalhando. Mas não era desobedecer a lei de Deus, não era um trabalho. Ele estava obedecendo a Deus, na verdade, porque Jesus, que é Deus, tinha mandado ele carregar a maca. Mas esses líderes, eles estavam se colocando contra Jesus, contra Deus. Eles que estavam desobedecendo a Deus, né, com essa postura deles, de não ser bons, mas estar sendo maldosos, criticando esse homem. Vamos continuar a leitura lendo os 2 últimos versículos desse trecho, o 14 e 15. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça." O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, o homem ainda não conhecia quem era Jesus. Ele tinha falado para os líderes judeus que não sabia quem era esse que o havia curado. Mas Jesus queria que esse homem o conhecesse. Então ele foi, procurou e encontrou no templo. E falou para esse homem deixar de pecar. Porque pior do que ter uma doença física, pior do que ser paralítico, que nem esse homem provavelmente fosse, o que pode acontecer com a parte espiritual de quem vive em pecado. Viver separado de Deus, não ter a vida eterna. Isso é a coisa pior que poderia acontecer a esse homem se ele não deixasse o pecado, se ele não se arrependesse e seguisse a Jesus. Então Jesus ali estava oferecendo a esse homem uma cura maior do que a cura física, mas também a cura espiritual, para que ele tivesse vida, conhecesse a Deus e estivesse seguindo a Jesus. Por isso, então, eu gostaria que vocês decorassem esse versículo, que se encontra em João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça." Mais uma vez o versículo, João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado. Deixe de pecar,
para que nada pior lhe aconteça. Decorem esse versículo, então, gravem vocês falando e mandem para esse e-mail aqui embaixo para aparecer no vídeo que a gente vai ter da história da semana que vem. Beleza? Combinado? Agora, para ver se vocês prestaram bastante atenção no texto e na história, eu tenho 5 perguntas para fazer para vocês, que podem responder junto com as famílias de vocês, tá bom? A primeira pergunta é: onde aconteceu esse milagre? A cidade era Jerusalém, mas mais especificamente, onde é que Jesus e o homem que foi curado eles se encontraram? A resposta para isso se encontra no versículo 2. A segunda pergunta é: há quanto tempo esse homem estava doente? Era um longo tempo, mas quantos anos? Vocês lembram? Vocês vão encontrar a resposta para isso no versículo 5. A terceira pergunta é: em que dia da semana aconteceu essa história? Isso é importante, porque foi isso que causou conflito com os líderes judeus. A resposta para essa pergunta se encontra no versículo 9. A quarta pergunta é: por que os líderes judeus confrontaram o homem? O que eles acusaram ele de estar fazendo? A resposta disso vocês encontram no versículo 10. E a minha quinta e última pergunta é: onde Jesus encontrou esse homem pela segunda vez? A resposta para essa pergunta encontrar no versículo 14, que é o versículo que eu deixei para vocês memorizarem. Tá bom? Vamos responder essas perguntas aí. A última coisa que eu gostaria de fazer agora é estar orando com vocês. Então vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhos e estar falando com Deus, tá bom? Senhor Deus, obrigado porque tu me conhece e sempre busca estar me curando dos meus pecados. Mesmo quando eu não vou atrás de ti, tu me procura, tu me acha e tu permite que eu seja curado. Obrigado porque tu possibilita que os meus pecados sejam perdoados. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, gente. Por essa semana era isso e até mais. Tchau, tchau. O versículo da semana é: o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. João 4:53. Assim creram nele e todos os de sua casa. João 4:53b. Então creram nele e todos os de sua casa. João 4:53b. Assim creram ele de toda sua casa. João 4:53b.